Preciso repercutir também a informação do final de semana, dando conta de que Roberto Firmino interessa ao Flamengo. Já Bruno Henrique mais uma vez se mostrou o carrasco do Vasco da Gama, números espetaculares em clássicos com a camisa do Flamengo. Já o Flamengo terá bastante dinheiro para buscar reforços, especialmente depois de uma mudança no seu orçamento para 2025. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Bruno Henrique, que segue deitando e rolando nos clássicos. Flá venceu o Vasco de virada por 2-1 e assegurou e confirmou sua passagem para a final do Campeonato Carioca. Flamengo que já havia vencido o jogo de ida por 1-0. Nesse sábado no Maracanã com bom público, o Nuno Moreira abriu o placar a favor do Vasco, o Bruno Henrique empatou e no segundo tempo Luiz Araújo, que entrou no lugar do Bruno Henrique machucado, acabou por decidir a vitória rubro-negra, que confirma a passagem do Flá para a grande decisão. Bruno Henrique chegou com um gol marcado a 100 gols com a camisa do Flamengo. E o que mais chama atenção é o número de gols em clássicos. Foram 22, sendo 11 contra o Vasco da Gama, a maior vítima do atacante. Por falar em vítima, Flamengo e Vasco não tem sido um bom confronto para o Cruz Maltino. Nos últimos 32 jogos, só 2 vitórias do Vasco, contra 19 vitórias do Flamengo e 11 empates. Hoje, Vasco e Flamengo estão em prateleiras diferentes. Flamengo com uma capacidade de investimento e faturamento bem maior. O Fla, por exemplo, costuma faturar 3 vezes mais do que o rival. O Flamengo, que tem uma folha hoje na casa dos 35 milhões de reais por mês, tem folha salarial quase 3 vezes maior do que a do Cruz Maltino. Só para completar sobre o Campeonato Carioca, o Flamengo aguarda a confirmação da passagem do Fluminense, que fez 4-0 contra o Volta Redonda no jogo de ida. Teremos Fla-Flu na grande decisão do Carioca. Hora de falar sobre o Flamengo, que ganhou mais 144 milhões de reais para buscar reforços para 2025. É que o Flamengo votará nos próximos dias um novo orçamento para a atual temporada. Esse orçamento prevê receita recorde na história do clube, 1,4 bilhão de reais contra 1,3 bilhão arrecadado em 2023. E o Flamengo terá um aumento para reforços de 20 para 30 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 188 milhões de reais. Como o Flamengo só gastou 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais, sobram para que José Boto, Felipe Luiz e companhia gastem na janela da metade do ano 144 milhões de reais. Até por isso dá para esperar um Flamengo mais ousado e corajoso nas aquisições de reforços importantes às vésperas do Super Mundial, torneio marcado por os Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Só para completar ainda sobre o Flamengo, rubro-negro que vivia uma fase ruim na virada do ano, quando houve uma troca no comando. O presidente Rodolfo Landim gastou demais. No ano passado foram 300 milhões em reforços, mais 146 milhões com a compra do terreno onde será construído o futuro estádio rubro-negro. A consequência, só 3 milhões de reais no caixa assim que o BAP assumiu a presidência. Nesse momento, com a condição bem mais confortável, rubro-negro já tem 80 milhões de reais em seu caixa. Bora falar agora sobre Roberto Firmino. Há alguma chance de o ex-atacante da seleção brasileira e do Liverpool pintar no Flamengo? Especulação que surgiu especialmente nesse domingo. Levei o questionamento para um dirigente do Fla que preferiu sair pela tangente e nem confirmou nem desmentiu qualquer operação. Importante lembrar que o Firmino tem acordo com o Al-Ahly até junho de 2026, mas dificilmente permanecerá no clube a partir da metade do ano. Isso porque ele foi excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita e tem jogado apenas na Champions Asiática. Algo que não justifica para alguém que ganha cerca de 10 milhões de reais por mês. Até por isso, o Al-Ahly deve negociá-lo na metade do ano. Não está inclusive descartada uma possibilidade de rescisão amigável do contrato. E é nesse cenário que o Flamengo entraria como um dos interessados, não precisando gastar absolutamente nada para adquiri-lo em definitivo. Haveria necessidade apenas de um acerto com o atleta, e esse apenas parece fácil, mas certamente não será.
até porque o Firmino tem outros interessados. Há uma especulação grande que vem da Inglaterra de que o Arsenal prepara um projeto para repatriar o jogador para a Premier League. E a esposa do Firmino já deixou bem claro para quem quisesse ouvir que o sonho do casal é voltar a morar por lá. No vídeo de agora vamos trazer informações de Gonzalo Plata, Wesley e Bruno Henrique. 3 jogadores que apresentaram problemas físicos, musculares. O Bruno Henrique, inclusive, foi substituído pelo Luiz Araújo, que marcou o segundo gol. O Wesley acabou ficando em campo. E o Gonzalo Plata foi ali no finalzinho da partida. E muita gente está me perguntando qual é a real situação desses 3 atletas. Se eles preocupam para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que já é nessa quarta-feira. Inclusive, o Fluminense já divulgou o valor dos ingressos. E eu vou trazer aqui para vocês. E vamos também trazer informações de bastidores. Porque o José Boto, rapaz, ele não é mole não. Ele prometeu que iria blindar o elenco para evitar vazamento de escalação, por exemplo, vazamento de informações internas lá do CT Ninho do Urubu. E eu vou trazer alguns detalhes bem interessantes para vocês, que pessoas que convivem lá no Ninho do Urubu me relataram que, de fato, o José Boto está blindando geral, para não vazar nada. E a gente vai trazer essas informações desses bastidores para vocês. Vamos lá, pessoal, primeiro vídeo da semana aí. E eu, assim, não é assunto de Flamengo, mas é um assunto que envolve futebol brasileiro, que é o pacote Neymar. No jogo contra o Corinthians, semifinal do Campeonato Paulista, estava toda aquela expectativa do duelo entre Corinthians e Santos, duelo entre Depay e Neymar, após o Neymar brincar não, ele falou sério, não é a gente que tem que ter medo deles, eles que tem que ter medo de mim, do Santos e tal. Então criou-se toda aquela expectativa em cima desse duelo. E isso foi dito antes do Carnaval. Aí no Carnaval o Neymar usou o jatinho dele para vir para o Rio de Janeiro para curtir a Sapucaí, curtir o Carnaval. Até aí, tudo bem. O Neymar sempre fez isso, sempre fará. É dele, é o pacote Neymar. E aí quando sai a escalação, eis que o Santos divulga o Neymar no banco de reservas. Problemas, um incômodo muscular que ele tinha sofrido no último jogo. Todo mundo estava dizendo que não preocupava, que ele iria jogar contra o Corinthians normalmente. Ficou no banco de reservas, ficou, não entrou. E do banco ele viu o Santos ser eliminado para o Corinthians por 2-1 e nada pôde fazer. Meu ponto é o seguinte, pessoal, eu vou repetir exatamente o que eu escrevi nas minhas redes sociais e eu tô vendo que viralizou bonito aí o negócio. Sobre Neymar, é rápido. Quem sou eu para dizer que a curtida no Carnaval no Rio de Janeiro atrapalhou para atuar hoje contra o Corinthians ou não? Mas se ele sabia que era grave e que tinha chance de ficar fora do duelo, custava ele não curtir o Carnaval no Rio para ficar em Santos, se preparando e tentando ficar à disposição? Esse é o pacote Neymar. Gente, isso não é uma crítica. Mentira. Querendo ou não, é uma crítica ao Neymar. Porque eu me coloco muito no lugar do torcedor santista. Vamos lá. O torcedor santista, todo mundo vendo, acompanhando as redes sociais, ele curtindo pra caramba o Carnaval, e pelo visto ele já sabia que não ia conseguir jogar contra o Corinthians. Então, para evitar esse tipo de debate, esse tipo de discussão, porque é exatamente o que está acontecendo aqui em todas as redes sociais, só se fala disso, em todos os programas esportivos só se fala disso, se o Neymar errou, se o Neymar acertou ao ir pro Carnaval do Rio de Janeiro, mas se ele já sabia. Gente, na boa, se põe no lugar do torcedor. O torcedor criou uma expectativa absurda para ver o Neymar dentro de campo, nesses duelos importantes. Ele vem de um ritmo de jogo aí, ele jogou 6, 7 partidas seguidas. Das duas, uma. Não souber administrar a utilização do Neymar, ou o Neymar, de fato, entre aspas, não aguenta fisicamente, como o Jorge Jesus disse lá na entrevista coletiva na Arábia. E se eu fosse o Neymar, eu não viria para o Rio de Janeiro para curtir o Carnaval. Eu ia tentar mostrar, pelo menos para o torcedor, que eu estou incomodado e que eu não vou conseguir ficar à disposição, mas eu estou incomodado e vou ficar no Santos. Vamos pegar o exemplo do Hulk. O Hulk também não jogou o primeiro jogo da final do Mineiro contra o América Mineiro, por conta de uma lesão muscular. E todo mundo já sabia que ele não ia jogar. Mas ele ficou fazendo tratamento, postando vídeo, fazendo sauna, banheira de gelo. Ele teve postura de atleta, uma postura profissional. O Neymar teve a mesma postura que ele tem há muitos anos. O Neymar é craque, gênio. Inclusive, é o último craque que o futebol brasileiro revelou de fato. Ele é o principal jogador da seleção brasileira desde, sei lá, pensa aí, há muitos anos, 10 anos, 15 anos. Mas ele não é atleta na essência da palavra. Esse é o pacote Neymar. O que vocês acham? O Neymar errou? O Neymar não errou? Tanto faz se ele curtiu o Carnaval no Rio ou não? Quero a opinião de vocês, porque essa é a minha opinião. Eu acho que ele deu mole. Acho que poderia ter evitado a fadiga. Tal como o Payet poderia ter evitado a fadiga se de fato ele teve na Sapucaí no desfile das campeões após o Vasco ser eliminado para o Flamengo. Eu me boto muito no lugar do torcedor e eu acho que o atleta, embora ele seja ser humano, ele tem direito de fazer o que ele quiser na folga dele, óbvio, dentro do limite, dentro da lei, dentro das regras, mas eu acho que um pouco de empatia cabe nesse bom senso, cabe nesse sentido. Enfim, eu quero a opinião de vocês podem comentar à vontade aí, fiquem à vontade. Vamos falar agora dos 3 jogadores que sentiram problemas físicos no jogo contra o Vasco da Gama no sábado. Vamos lá, eu vou começar pelo Gonzalo Plata, não preocupa, apenas cãibra. Wesley, um lance que chamou muita atenção, depois em casa eu fui ver a transmissão, na transmissão eles chegaram a comentar que poderia ser joelho, aí depois viram que era panturrilha, chamou muita atenção porque ele chegou a sair de campo, foi atendido, voltou, mas relataram que não preocupa, apenas cãibra. Bruno Henrique preocupa demais, inclusive ele já fez exame médico, a qualquer momento o Flamengo vai divulgar o resultado desse exame e qual é a gravidade da lesão. Isso não é informação, pelo que me relataram, ele tá sentindo dores, é porque o Bruno Henrique, fisicamente falando, o cara é um leão, gente, é um leão, ele se recupera muito rápido. Agora, eu acho pouco provável que ele fique à disposição para o jogo de quarta-feira. Ainda mais se ele tiver uma lesão, ele não pode entrar em campo tendo uma lesão muscular. E o Felipe Luiz tem um discurso de não matar, entre aspas, jogadores durante o Campeonato Carioca, pensando no Campeonato Brasileiro, que já começa nesse mês, dia 29 de março, Flamengo estreia contra o Internacional, 9 horas da noite no Maracanã.
Então, a ver o resultado do exame. E sobre o jogo de quarta-feira, valor dos ingressos, eu vou falar aqui o valor dos ingressos para o setor norte do Flamengo, setor destinado à torcida rubro-negra inteira, 120, meia entrada 60, obviamente, sócios do Flamengo R$ 48. E aí tem os setores lá de torcida mista, mas se esse aqui foi o valor para a torcida do Flamengo, setor norte, vocês podem ter certeza que na volta também será o mesmo valor para a torcida do Fluminense, porque eles combinam, os clubes combinam entre eles, há um acordo. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando como que essa situação do José Boto blindando o elenco para evitar vazamento do dia a dia do CT. E de fato, assim, eu vou ser bem sincero, eu como jornalista eu tenho visto que tem vazado bem menos informação. Mas o que acontece? O José Boto não deixa ninguém, literalmente ninguém, assistir ao treino. Por exemplo, me falaram que o rapaz da rede social, ele só entra após o fim da atividade tática, tá? Então, assim, não assiste a qualquer momento. Os seguranças, o que me relataram é que os seguranças ficam nos corredores e ninguém pode sair das salas lá do CT Ninho do Urubu enquanto o treino está rolando e é tudo fechado, tem persiana, enfim, isso tudo me relatando. Ninguém pode assistir, nem Spindle pode sair, me falaram aqui, ó, nem Bruno Spindle pode sair da sala, nem ninguém. E aí a pessoa me falou aqui, muitos reclamam do José Boto, mas o José Boto, pelo visto, não está nem aí para agradar, ele quer fazer o trabalho dele. Então o José Boto está blindando geral, deixa segurança no corredor durante a atividade, todo mundo, entre aspas, preso na sala, né? Não pode sair ninguém. Faz parte, eu acho que o José Boto está certo. O Jorge Jesus fazia isso também nos tempos de Flamengo e na ocasião vazava muito menos, né? Então eu falo como jornalista e faz parte do game, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu, particularmente, assim, depois que o Felipe Luiz acabou me atrapalhando em uma escalação, eu evito muito porque o Felipe Luiz é um cara que muda escalação, pelo que a gente pode ver aí, até mesmo na pré-eleição. Quando o Gabigol não seria titular, os outros jogadores mesmo não esperavam o Gabigol como titular e, de repente, o Gabigol surgiu no time titular, traindo todo mundo da imprensa que, na ocasião, havia noticiado que o Gabigol seria banco. Dito isso, galera, uma ótima semana a todos vocês. Quarta-feira já tem decisão no Maracanã, 9h30 da noite. Valeu, galera. Fui! E aí, rapaziada boa, ficamos aqui com um giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação. Vamos para cima, um grande abraço no coração, não serve mais, vamos que vamos.